segunda-feira, onde a gente começa conversando a respeito da nossa semana, a respeito da nossa vida. E vocês entendam, em algum momento aí, o que encaixa na sua vida, o que você pode absorver, implementar na sua vida, que irá fazer diferença. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Hoje nós vamos falar de ansiedade. Por que ansiedade? Ansiedade nada mais é que um excesso de futuro. Você pensar em um futuro que você não sabe o que vai acontecer ali, você não sabe que probabilidade aquilo tem de acontecer, mas você já está ali, ansiosa por aquele futuro, preocupada com aquele futuro. É uma preocupação, um medo de algo futuro. E você pensa naquele futuro e isso te causa essa ansiedade, te causa tédio e te causa medo. Medo que aquele futuro aconteça da forma que você tem pensado. Ansiedade para que ele aconteça, porque você fica criando expectativas. E tédio, porque você fica naquela rotina, naquele mundo, pensando somente naquilo. E aquilo te causa angústia, te deixa angustiada, te deixa entediada. Você já se sentiu assim? Angustiada, entediada, ansiosa, de tanto pensar no futuro, de tanto pensar em algo, a probabilidade de algo acontecer? Tudo começa aqui, no pensamento. E esse pensamento afeta a sua vida por completo. Porque isso que vai te causar a ansiedade, o tédio ou até mesmo a angústia. E você, ali naquele momento, cai em uma situação que você não consegue se controlar. Controlar as suas emoções, controlar os seus pensamentos, controlar o que você está sentindo. E é esse sentimento que desencadeia em várias outras consequências no seu corpo, na sua vida. Quando você está ali com o pensamento no futuro, criando essa ansiedade, criando esse tédio, ou até mesmo essa angústia, você sente dores de cabeça, dores no corpo, fica irritada. Você acha que as pessoas estão se afastando de você, enquanto na verdade é você que está se afastando das pessoas. Porque você está ali tão ansiosa que ninguém consegue ficar perto de você. E você quer que o outro siga o seu ritmo, ande no mesmo tempo que você. E o outro está ali com a personalidade dele, no tempo dele, fazendo as coisas ao modo dele. Mas você está tão ansiosa que quer tudo no seu tempo, na sua hora. Não aceita que o outro tenha o tempo dele. Já parou para pensar nisso? O quanto você tem tido vários estímulos, telefone, excesso de informação na televisão, no celular, no computador, as pessoas que te cercam, as informações hoje estão te bombardeando. E se você não escolhe o que você vai absorver, ou o quanto vai absorver disso tudo que te cerca, você começa a ficar cada vez mais ansiosa. Absorver tudo de uma só vez, sem
filtrar nada, sem fazer a seleção de nada. Você está consumindo cada vez mais. E o seu cérebro vai armazenando tudo aquilo. Mas chega um ponto que você não consegue absorver de forma que aquilo te agregue em algum ponto da sua vida. Porque você só está consumindo, mas não de forma a te gerar algum conhecimento, te gerar algum crescimento, algum desenvolvimento. E esse consumo excessivo, a estímulos de ansiedade que nós temos tido hoje em dia, tem gerado pessoas cada vez mais ansiosas, preocupadas, amedrontadas. De que você tem medo? O que está te causando essa ansiedade? Como você se sente hoje? Se pergunte. Como que eu estou hoje? Como que está o ambiente que me cerca? Como que está as suas emoções, os seus sentimentos? Como você está aí por dentro? São essas perguntas que você faz para você e as respostas que você obtém, que você começa a se autoconhecer. Como você está se sentindo hoje? Como está seu ambiente hoje? E as pessoas que te cercam? Isso tem gerado em você alguma ansiedade? Algum estímulo de ansiedade? O nosso cérebro responde a gatilhos. E quanto mais gatilhos de ansiedade você tiver, mais ansiosa você fica. Essa ansiedade você gera primeiro na mente. Os nossos pensamentos são o que nós produzimos primeiro, para depois produzir os nossos sentimentos e, por último, uma ação, um resultado. O que está te deixando ansiosa? É um evento? É uma situação específica ali? Quando você ativa aquele gatilho, seu cérebro responde. Você já começa a ter palpitações, a mão começa a suar, começa a ficar trêmula. A ansiedade, hoje, a nossa geração está vivendo com tantos estímulos de ansiedade, com o celular, com o computador, as pessoas com excesso de informação que não conseguem mais filtrar o que vai absorver, o que vai levar para casa, o que vai guardar na mente. E está absorvendo cada vez mais e mais. E essa ansiedade, esse excesso de futuro te causa a ansiedade, te causa a angústia, o tédio, essa frustração interna. E quanto mais você se frustra, quanto mais você pratica ali algo que te leva à ansiedade, gera gatilhos que despertam ansiedade em você, menos ação você tem, menos você se desenvolve. Por quê? Você está absorvendo tantos estímulos de ansiedade, muita informação no celular, vídeos, pessoas falando a respeito de tudo, e você não faz a seleção, você não filtra o que você vai absorver, o que você vai guardar. Aqui, ó, no seu córtex pré-frontal, na sua memória RAM. E aí você vai colocando tudo isso para dentro, sem fazer uma seleção de nada, sem absorver nada
que vai te agregar, que vai te fazer crescer, evoluir. E aí seus pensamentos, você começa a pensar em tudo de uma só vez. Você não consegue espaçar os seus pensamentos. Você pensa a respeito de tudo de uma só vez. E aquilo, a sua memória ali, fica conturbada. E quando o seu pensamento está conturbado, você está com excesso de informação, com excesso de pensamento, acelerando cada vez mais os seus pensamentos aqui. Você vai gerando essa ansiedade que te consome, te paralisa, te impede de agir, te causa um medo, te deixa ali bloqueada para qualquer ação. Que ansiedade é essa? Ansiedade que você causa em si mesmo. Essa ansiedade não vem do outro. É você que desperta em você mesmo essa ansiedade. São gatilhos que são ativados e despertam no seu cérebro essa ansiedade. As novas conexões neurais podem ser formadas. Você pode substituir essas conexões que te geram ansiedade por outras que te deixam tranquila, que aliviam sua mente, que te deixam em paz. Mas para isso, você tem que reconhecer, identificar o que tem te causado ansiedade. Que gatilhos são ativados? Quais os gatilhos que você ativa que te causam ansiedade? É um momento que eu vou me apresentar? É um momento que eu tenho que me expor em público a uma quantidade acima de 10 pessoas? É um momento que eu vou pedir um aumento de salário? Qual que é o momento? Qual que é o gatilho ali que é ativado? Que te causa ansiedade? Quando você identifica esses gatilhos, pois o seu cérebro é movido a esses gatilhos, a sua mente reconhece esses gatilhos que são ativados, você começa a trabalhar a causa. O que está te causando essa ansiedade? Para você ter o controle. Controle sobre seus pensamentos, controle sobre as suas emoções. E você não ali se deixar levar mais por esse gatilho. Esse momento que causou ansiedade em você foi frequentemente, toda vez que você é submetida a esse evento ou que acontece essa situação, você fica ansiosa? Então, em momentos semelhantes, acontece a mesma coisa? E assim você vai identificando o que te causa ansiedade. Quando você identifica a causa, você consegue trabalhar a raiz do problema, o problema em si. Você não fica procurando em outros lugares, porque você sabe o que é específico, o que especificamente você precisa trabalhar. Identificar a causa é você não ficar procurando ao redor outras causas, sendo que o específico ali é o que precisa ser trabalhado. É aquele ponto que você precisa trabalhar. Porque é naquilo ali que você precisa melhorar, que você quer um resultado diferente. Eu produzo uma causa e dessa causa um resultado. E quando eu consigo trabalhar a causa, eu começo a gerar novos resultados, novas consequências. O nosso cérebro é movido a consequências. Nós somos moldados pelas consequências que nós geramos. Na teoria do behaviorismo, Skinner
cita bem isso. Nós somos moldados pelas consequências que o nosso comportamento gera. E a partir do momento que eu consigo trabalhar a causa do que está te gerando ansiedade, está te gerando estresse, está te gerando ali uma angústia, um tédio, você consegue produzir novos resultados. Resultados diferentes do que você produz hoje. Mas antes disso, é necessário trabalhar a causa, reconhecer que ela existe, identificar e trabalhá-la, de modo que você consiga um novo resultado, um resultado diferente desse que você tem hoje. Por que você está se sentindo assim? O que no seu ambiente está influenciando essa ansiedade? O seu círculo social, a sua família, os seus amigos, as pessoas que você convive no seu trabalho, no seu dia a dia. Como que tá? Isso contribui para a sua ansiedade? É você identificar nas pequenas coisas, no seu dia a dia, o que ativa esse gatilho em você. O que ativa esse gatilho aqui na sua mente. E você começa a trabalhar a causa para gerar uma nova consequência, para gerar um novo efeito, ter um novo resultado. Aquilo que te impedia de agir já não vai te impedir mais. Aquele bloqueio que te paralisava já não vai te paralisar mais. Você começa a ter consciência dos seus pensamentos. Consciência de que modo você está pensando e por que você está pensando dessa forma. Qual que é a probabilidade desse medo acontecer? Você está ali preocupada, com medo, numa situação, e aquilo está te gerando uma ansiedade. Aquilo ainda não aconteceu, mas você já está preocupada. E essa preocupação está te gerando ansiedade. Começa a pensar, qual que é a probabilidade de algo ruim acontecer nessa situação? E se acontecer, como que você vai lidar com isso? Já começa a pensar, caso aconteça, como que você lida? Você já tem uma solução antes mesmo de acontecer. E a solução, você já imagina ela aqui, ó. A melhor forma de se resolver um problema é já imaginar a solução. Você já vai estar com a solução na mente. Caso aquele problema, aquela preocupação de fato aconteça, você já tem a solução aqui. Você já se imaginou resolvendo aquela situação. E qual que é a probabilidade disso acontecer? Qual que é a chance disso acontecer? Estatisticamente, 95% das preocupações que nós geramos não acontecem de fato. Mas ainda assim, somos seres humanos preocupados. E o que tem causado, na maioria de nós, um excesso de ansiedade. Uma ansiedade que te tira ali do seu estado de controle, do seu estado habitual. E a ansiedade te consome, te controla. Então, comece a identificar o que está gerando essas janelas killers, esses assassinos mentais aí na sua vida. Está te impedindo de ter pensamentos positivos, atitudes positivas, novos hábitos, hábitos bons.
Porque quando você ativa um gatilho na sua mente, no seu cérebro, se for um gatilho que te gera ansiedade, você vai se comportar daquela forma. Agora, quando na sua memória você tem lá gravado algo bom, algo que te motiva, que te incentiva, o seu cérebro capta aquela mensagem lá naquele bloquinho que está guardado e te faz agir de modo diferente. O seu comportamento, a sua atitude é de acordo com aquela memória que o cérebro captou. Agora, se o cérebro capta aquela janela onde tem um gatilho de ansiedade, tem ali um medo, uma preocupação, você vai agir daquele modo. E agindo desse modo, você se bloqueia, se paralisa, não consegue agir. Então é você mesmo que está ali se aprisionando, de acordo com o que você tem gravado aqui, ó, no seu quadro mental, na sua memória RAM. E quando o seu cérebro vai acessa algo que te gera ansiedade, que te gera medo, que te gera angústia, tédio. Ao invés de acessar algo que você gravou aqui, que te incentiva, que te motiva, que te faça dar um passo além, caminhar na direção do seu propósito, na direção do seu objetivo, na direção do seu desejo. Pensa aqui, qual que é o seu desejo? O que você quer? Guarda isso aqui, ó, na sua mente. Guarda essa imagem desse pensamento agora, aqui. Grava ela no seu quadro mental. Como que você está se sentindo hoje? Responda para você mesmo. Como estão suas emoções? Como que eu estou? E seu ambiente? Como está seu ambiente? Ele tem te favorecido ou não? Tem te gerado cada vez mais ansiedade? As pessoas que te cercam, que estão no seu círculo, são pessoas que te apoiam a crescer, a melhorar, a se desenvolver ou não? Pensa nisso. Você responde para você, visando a sua melhoria, o seu desenvolvimento. As respostas que nós nos damos, melhor é a nossa vida. Quando você pensa como você está se sentindo, você começa a identificar o que não está te fazendo bem, o que não está agregando na sua vida, o que não está te deixando crescer, evoluir, se desenvolver. Que sentimento você tem tido? Quais as pessoas que te apoiam a sair de uma crise de ansiedade, a sair dessa zona de conforto? Se fortaleça cada dia mais com essas pessoas que te apoiam a evoluir, a fazer, a sair desse estado, de melhorar a sua vida, a sair do estado atual e buscar um novo estado, um estado onde você conduz a sua vida, onde você toma a direção, assume o controle da sua vida. Então, se fazer perguntas
Quem que eu sou? Como que eu estou? Onde que eu estou? Qual que é a sua intenção? Qual que é o seu desejo? Quando você responde isso para você mesmo, você está se autoconhecendo, conhecendo a si mesmo, o seu interior, a parte mais profunda do seu ser, do seu eu. Você começa a identificar os seus anseios, os seus desejos e o que está te impedindo de alcançá-los. Seja uma ansiedade, seja um medo, seja angústia ou até mesmo tédio. Você começa a identificar tudo que está acontecendo na sua vida que não está te deixando dar um passo além, a caminhar na direção que você deseja. A ansiedade é esse excesso de futuro. Esse excesso onde você está com seus pensamentos lá na frente e esquecendo de viver o presente e desperdiçando o que você tem de mais precioso, que é seu tempo. Você está tão preocupado com o dia de amanhã que esquece de viver o hoje, de se motivar para viver o hoje, para viver o agora, o presente. A serotonina é um neurotransmissor do prazer, mas não é o prazer pelo futuro, é o prazer pelo agora, é o prazer pelo momento, é o prazer pelas coisas que você tem hoje, a família, os amigos, a sua vida. Produza esse hormônio, esse neurotransmissor aí dentro de você. Sinta prazer nas pequenas coisas. À medida que você sente prazer nas pequenas coisas, você começa a pensar menos no futuro, começa a viver mais o presente. Você começa a ter prazer nos momentos atuais, sem vislumbrar tanto, sem pensar tanto no futuro, sem querer acelerar a sua vida ao ponto de ver o futuro, sem passar pelo presente, sem desfrutar, sentir prazer no momento atual. As experiências, normalmente, que a gente passa na vida, principalmente as experiências passadas, da primeira infância, que te gerou ali algum trauma, alguma decepção, alguma frustração, podem fazer com que você queira viver sempre no futuro, te levar sempre para o futuro. Mas quando você assume o controle da sua vida, é você que decide viver o presente, viver o momento, desfrutar dele, para depois viver o próximo dia. Você se conecta ao agora. Nós, seres humanos, precisamos dessa sobrevivência com o estado do hoje para depois viver o amanhã. Caso contrário, nós invertemos o ciclo. Queremos viver o amanhã sem ter mesmo ter desfrutado do hoje, do presente. E é isso que gera essas dores crônicas, dor no corpo, dor de cabeça,
essa irritabilidade, essa falta de paciência, e afasta muitas vezes as pessoas de você. Você se afasta das pessoas. E quando você sente prazer no agora, no momento, você se sente melhor, se sente bem. Sente prazer pelas pequenas coisas. Pela família que você tem, pelos amigos, pela vida. E assim você vive uma vida em paz, tranquila consigo mesmo. E aquelas janelas quilhas, aqueles assassinos mentais que bloqueavam a sua inteligência ou dar respostas inteligentes em momentos ali que você agiria impulsivamente, esses assassinos mentais, aquelas janelas que você criou, que te geravam ansiedade, te gerava medo, ou até mesmo angústia, você vai fechando essas janelas e seu cérebro vai guardando novas memórias. Memórias que te trazem felicidade, que te trazem alegria, que te trazem paz. Você começa vivenciando o presente e criando memórias, criando arquivos mentais, para quando forem consultados, estarem ali prontos para te estimular, te incentivar a ter dias parecidos com esses que você guardou aqui, semelhantes a esses momentos que você presenciou, vivenciou, e não mais aqueles gatilhos que te geravam ansiedade. Crie novas memórias, crie novas experiências, guarde elas aqui no seu quadro mental. Como que eu guardo essas experiências? Aproveitando o momento, sentindo aquele momento. A imagem você grava, mentaliza. Está aqui. A imagem aqui. Você guardou, fechou os olhos, pensou. A imagem está gravada. E aquele sentimento, naquele momento, o sentimento que você produz ali, aquela sensação fica arquivada. O seu cérebro arquiva não só a imagem mental, mas o sentimento que você produz é arquivado junto. Aquela sensação que você teve naquele momento fica arquivada. E quando for necessário, quando você ativar esse gatilho, em alguma circunstância, em algum momento ali que for ativado o gatilho, seu cérebro vai lá procurar o seu arquivo mental e vai encontrar memórias boas, memórias positivas, algo arquivado aqui que te estimula, te incentiva e faz com que você haja de modo diferente. Então é você com você. É você que conduz a sua vida. E se você conduz ela ao modo de ativar gatilhos que te levam à ansiedade, você vai ficar cada vez mais ansiosa. Mas quando você ativa gatilhos que te levam a sentir prazer, grata pelo momento atual, grata pela família, pela vida que você tem atualmente, que você consiga desfrutar do momento presente, produzindo esse neurotransmissor, a serotonina, aí no seu cérebro, na sua mente. Você vai estar ali com uma vida mais em paz, mais tranquila.
a preocupação com o futuro vai ser mínima. Você sabe que o futuro existe, mas não vai estar preocupado com ele. Você não vai estar ansiosa pelo futuro, porque vai estar desfrutando, aproveitando o presente. Experienciando, criando novas experiências, novas memórias, agora, que poderão ser consultadas futuramente. E você não vai estar absorvendo todos aqueles estímulos de ansiedade, mas vai estar selecionando, fazendo uma seleção do que você guarda, do que você absorve aí na sua mente. Porque você tem consciência que quando for consultado, você não quer nada que venha te causar ansiedade, que venha te causar medo ou angústia, mas algo que te estimule, algo que te incentive, te motive a praticar uma ação positiva, a ter um resultado positivo. E assim, no seu dia a dia, com pequenas mudanças que você vai fazendo isso, gerando essa nova vida, deixando a ansiedade de lado e trabalhando o seu eu, o eu interior, você consigo mesmo, que você trabalhando o interior, você vai refletir no exterior. Você trabalha dentro e reflete fora. Então é hora de trabalhar o interior, é hora de trabalhar dentro, de assumir o controle da sua vida. Identificar esses gatilhos que te geram ansiedade e substituí-los por gatilhos positivos que te gerem motivação, incentivo. Substituir essas memórias que estão gravadas aí, que estão assassinando, te impedindo de agir, te bloqueando. E gravar novas memórias nesse quadro mental. Vamos lá. É o momento de você se libertar dessa ansiedade, dessa angústia, dessa frustração. É o momento de você construir, pegar os tijolinhos que você tem, que são seus pensamentos, construir uma nova casa. Uma casa forte. Uma casa que tem sustentação. E essa sustentação é você quem dá. Através de memórias positivas, memórias que te incentivem, te motivem. Você arquiva aqui no seu quadro mental. E quando for consultado, vai estar lá. Substituir todos esses estímulos de ansiedade por estímulos de motivação, de incentivo, de autoconfiança, capacidade. Você é capaz, você pode, só depende de você. Todos os dias, busque criticar os seus medos. Por que você está sentindo medo disso? Por que você está receosa com aquilo? Busque criticar para entender. O que está te bloqueando? O que está te impedindo? Por que você não consegue agir naquela situação? Entenda.
cada uma dessas circunstâncias que tem te paralisado, que tem te impedido, que tem te bloqueado. Se entenda. Entenda o seu comportamento diante dessas situações. Por que você tem se comportado dessa forma? De que forma você tem se sentido? Qual sentimento você tem produzido nessas situações? É você se autoconhecendo para gerar novas consequências, para gerar novos efeitos, novos resultados. Quando você trabalha a causa, você gera novos efeitos, novas consequências. Você não quer gerar mais ansiedade, medo, angústia. Então comece a trabalhar a causa. Identifique cada situação. Que são essas situações que te deixam da forma como você se sente. Como você ali se vê naquele momento. Vamos lá. Reconheça que pensamento que você tem naquela situação, que sentimento você tem naquela situação e se aquele ambiente favorece aquela situação. E como você pode mudar tudo isso, tanto os seus pensamentos, tanto os sentimentos, tanto o ambiente. Então, 3 perguntas para você. Esses pensamentos estão produzindo ansiedade? Esses sentimentos, que sentimento que eu tenho tido nesses momentos? Quando eu tenho esses pensamentos, que sentimentos que eu tenho tido? Terceira, o ambiente tem favorecido esses pensamentos e esses sentimentos? Pense nisso. E vou te deixar uma quarta pergunta para você se fazer e responder a si mesmo. Qual que é o seu desejo? O que você deseja? Respondendo as 3 primeiras, na 4ª você para refletir. Qual que é o seu desejo? O que você precisa para alcançá-lo? Você vai ter respondido as 3 primeiras. Na 4ª, você vai pegar tudo que você colocou ali nas 3 primeiras e colocar nessa 4ª pergunta. Porque é aí que você tem clareza dos passos que você precisa dar para a mudança acontecer. É aí que você tem clareza de como fazer a mudança acontecer. Então vamos lá. Responda para você essas 4 perguntas. Você não precisa compartilhar com mais ninguém. Você respondendo para si mesmo, você já está se ajudando. Ajudando no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Ajudando na mudança que você deseja na sua vida. A sair dessa situação de ansiedade, de bloqueio, de medo, de se sentir paralisada e começar a caminhar, a andar na direção do seu desejo. E construir essa nova casa mental com os tijolos certos, fazendo escolhas certas, tendo novos pensamentos, novos sentimentos e conseguindo de fato agir. Então vamos lá. Está na hora de fazer a mudança que você deseja. Ela depende somente de você. Vamos reorganizar essa casa.
Vamos colocar tudo no lugar. Os pensamentos, os sentimentos e os resultados, as ações, os efeitos que eles irão produzir. Vamos juntos fazer isso. Eu te convido, faça dessa forma. Você pode anotar para facilitar. Pegue uma folha de papel qualquer e anote. Como que você tem pensado? Quais os pensamentos você tem tido que te geram ansiedade? Como que você se sente naquele momento? E se o seu ambiente tem favorecido? E qual o ambiente ali que tem favorecido? Se é o seu trabalho, se é a sua casa, se é a sua escola, se é na roda de amigos. Vamos colocar essa casa no lugar. Vamos produzir novas memórias, novas experiências. Vamos ter consciência de nós mesmos. Com isso, ter uma vida mais em paz, tranquila. Vamos lá, te convido. É você com você. Vamos fazer isso juntos. Você pode deixar aqui nos comentários como que você está organizando a sua casa. Como que você está reconstruindo a sua casa. Colocando tudo aí no lugar. Os pensamentos, os sentimentos, as emoções, tendo controle delas. Os nossos pensamentos são esses tijolinhos que nós produzimos a cada minuto. Começa a colocar os tijolinhos no lugar certo. No lugar que edifica, no lugar que levanta. Não aquele lugar onde que causa bloqueio. Só tem uma muralha ali, uma barreira. Derruba essa muralha, derruba essa barreira. Comece a vivenciar o presente, a ter prazer no momento atual. Experienciar esse momento atual. E construir novas memórias. Construir novos arquivos mentais. Aqui, na sua mente. E com isso, você vai trabalhar cada dia mais o estado atual, que é esse estado de ansiedade, e se livrar, se libertar dele, para viver o momento, o agora, sem essa ansiedade do futuro, sem a paralisia, o bloqueio causado por essa ansiedade. Então vamos lá, te convido. Depois deixa aqui nos comentários, quero saber como foi essa experiência de você assumindo o controle aí da sua história, da sua vida. Um ótimo dia, te vejo no próximo vídeo.